sei que existe uma outra categoria, né, que eu não tenha descoberto ainda, né? Ninguém do direito é descoberto. Então, é serviço público. Então, essa prestação de serviço público é uma porcaria. Não tem outro nome para dizer. Mas eu não estou aqui xingando nem o servidor, nem o juiz. É o sistema judicial brasileiro que é tacanho. Ele remonta à época do Império. Ele é autoritário. Ele é autoritário. Então, são essas discussões que nós precisamos fazer. E aí, em cima disso, nós podemos pegar a questão financeira. Ora, como é que então, se o judiciário tem um monte de dinheiro no seu orçamento, e a saúde tem pouco dinheiro, então o sistema de saúde é ruim. Mas então por que o sistema judiciário é ruim? Problema de gestão. Só gestão. Se tu resolveria 70% dos problemas do judiciário brasileiro, principalmente no primeiro grau, se tu colocasse, digamos assim, um juiz recém-concursado a despachar no balcão do cartório. Resolveria todos, olha, 70% dos problemas. Por quê? Porque tu não precisa fazer esse processo subir lá para a mesa do juiz, fazer um despacho. Por exemplo, eu vou lá e entrego uma inicial. Qual é o passo seguinte? Se eu não pedir nenhuma liminar, não pedir nada, é botar ali, cite-se, e o juiz assinar. Esse processo não precisa subir lá para a mesa do juiz, para ficar na pilha. Se eu tiver um juiz ali, o juiz despacha e o processo anda. Vistas ao contestante, vistas ao autor. Eu não preciso ter um juiz específico para isso. Eu não preciso ter um juiz titular, digamos assim. Eu poderia ter um juiz recém-concursado, que muitas vezes, ao ser recém-concursado, ele não tem a experiência necessária para fazer a prestação jurisdicional. Eu sempre contava um caso. Uma vez eu fui fazer uma separação com discussão de guarda. E era uma questão bem tormentosa, assim, porque o pai queria a guarda da criança. Ainda era, isso foi anterior à nova lei que permitia a guarda compartilhada, etc. Então naquela época a guarda sempre era da mãe. E a mãe ela era uma pessoa que usava drogas, tinha problemas de comportamento, 2, 3 fugia, sumia, deixava a criança abandonada, etc. E aí nós fomos para a audiência. Eu até então não conhecia a juíza, era uma juíza até. A juíza tinha 23 anos. Aí eu fiquei a me perguntar assim, o que uma menina de 23 anos entende de família? Ela pode entender de direito, ela pode entender de lei, mas de família, de convivência familiar, de relacionamento de casal, de ter um filho, saber o que é ter um filho. Só quem tem um filho sabe o que é ter um filho. Não sabe. E ela vai julgar. E eu fiquei a pensar assim, ela vai julgar um direito e vai julgar um direito que vai exercer, assim, pode gerar um problema para aquela criança, como efetivamente aconteceu. No final da audiência, terminou a audiência e tal, quando ela sentenciou no processo, ela manteve a guarda da criança com a mãe. Manteve a guarda da criança com a mãe e usou como critério básico a aplicação da lei. Que a lei dizia que a mãe tinha preferência sobre a guarda da criança, etc, etc. E aí depois eu fiquei sabendo, perdi o contato com o cliente e tal. E depois eu fiquei sabendo que ela pegou a criança e largou lá na casa dele, assim, abandonou e foi embora, desapareceu. Ela não tinha a mínima condição de manter a guarda daquela criança. Mas é o que eu digo,
entende? É a questão da prestação jurisdicional. Uma menina, um menino, tem coisas que tu não tem capacidade de julgar. Tu não pode julgar as coisas única e absolutamente em cima da lei. Não pode fazer isso. É o que acontece com o serviço público. Tu és administrador público, tu fica amarrado, porque tu pensa assim, bom, eu vou fazer isso, eu vou atender uma quantidade muito grande de pessoas. Certo? Mas se o Ministério Público ingressar com uma ação, pode ser que eu pegue um juiz legalista e ele diga que eu agi errado, porque a interpretação vai usar uma interpretação restritiva da lei e eu vou ser punido. Então eu não vou fazer. Não vou fazer. Como acontece em casos, por exemplo, existem algumas cidades, quando nós tivemos aí aquele programa de saúde da família, e muitos médicos faziam os concursos públicos para cidades do interior. Por quê? Porque o salário era bom. Era um bom salário, então o pessoal fazia o concurso. Bom, teve uma cidade, eu defendi esse prefeito, uma ação de improbidade. O Ministério Público entrou com uma ação contra o prefeito. Por quê? Porque tinham lá 6 ou 7 médicos desse programa de saúde da família, sendo que 3 médicos eram psiquiatras. E ele pegou esses psiquiatras, que é uma coisa muito rara tu ter um psiquiatra no interior, ele pegou esses psiquiatras e montou os CAPs, que são aqueles centros de atendimento psicossocial, para trabalhar com a questão de álcool, droga, saúde mental como um todo. E implantou os CAPs. E aí o Ministério Público, por uma denúncia de um vereador dizendo que havia desvio de função, ou seja, o médico tinha que estar no PSF, não podia estar no CAPS. Então, para aquele vereador tacanho, aquilo era desvio de função, ele encontrou um promotor tacanho que encontrou um juiz tacanho. E o cara foi condenado por improbidade administrativa. E aí, quando eu peguei o caso, já foi em nível de Tribunal de Justiça e a gente conseguiu. Não, nós perdemos o Tribunal de Justiça e eu reverti no Superior Tribunal de Justiça a condenação dele por improbidade administrativa. Imagina, mas o cara é médico, o cara não era motorista. Não, o cara é motorista, ele deixa de ser motorista e passa a ser professor. Não, ele é médico, ele deixou de exercer a tarefa dele como médico num posto de saúde e passou a participar de um projeto muito maior, com muito maior significado que essa questão, por exemplo, que é tormentosa para todos nós, que é a questão da dependência química, seja de álcool, seja de drogas, ou as questões dos transtornos mentais, que a população é muito carente de atendimento médico nesse sentido. Então veja, um simples ato de um prefeito, no qual, o que ele fez? Bom, na época ele deve ter consultado o procurador do município deve ter dito, não, isso aí tu pode fazer, não tem problema. Vamos fazer uma interpretação extensiva da lei. Tu estás atendendo. Vai ser muito melhor para o atendimento da população de fazeres isso. E ele fez. Ele não cometeu nenhuma ilegalidade, não roubou, não fez nada. Mas foi punido. E ficou com os bens dele, todos os bens deles indisponíveis, até o julgamento no Superior Tribunal de Justiça. Claro, sem contar que aí saiu o jornal, tem a rádio, o cara é bandido, o cara é isso, o cara é aquilo, condenado, e tem toda, digamos assim, a questão política, partidária envolvida no processo, onde tu vai ter, digamos assim, esse questionamento. Então, eu vejo isso, pessoal? Eu acho que nós precisamos, de alguma forma, modificar esses entendimentos para que o serviço público ele possa ser um serviço que atenda às expectativas do usuário, e não às expectativas da legislação. Nós precisamos
O serviço público ele tem que atender as expectativas dos usuários, e muitas vezes os usuários não têm esta prestação de serviço público, porque eles ficam, digamos assim, amarrados, né, pela legislação. Não o usuário, o gestor público fica amarrado pela legislação e acaba não podendo, de alguma forma, exercer uma atividade que seria uma atividade que atenderia significativamente os anseios da população. Acho que me estendi. Eu costumava falar, advogado tem esse problema. Né? Tá bom? Muito obrigado aí pela presença de vocês. Eu gostaria de saber se alguém já tem uma pergunta. Eu passo o microfone, vou passar para o colega, daí se puder dizer o nome aqui no microfone que a gente está gravando. Obrigada. Boa noite a todos. Meu nome é Daniel, sou estudante da área de educação e acompanho também, trabalhei na saúde, né, por um tempo, principalmente na área da dependência química, como o senhor citou ultimamente. Me chamou a atenção o que o senhor falou, né, no caso da juíza. Fez eu me lembrar de alguns casos, né? Então, pelo que eu vi, o senhor parece que coloca assim a importância da experiência de saberes notáveis, de experiência de vida, né? Não só teórica. O que o senhor acha, então, assim, quando os psiquiatras, claro que eles avaliam de acordo com o que é oferecido de vagas, enfim, né? Mas o que o senhor acharia, assim, em relação de inserir pessoas que têm experiências, saberes notáveis, enfim, práticas realmente de vida nesses serviços de gestões públicas ou privadas, para trabalharem junto com pessoas, claro, com formação, enfim, técnica superior, médica, e, enfim, eu gostaria de saber qual a sua opinião, na verdade, né, de ter essa, porque houve um tempo, uma experiência, na minha época, em 2008, foi bastante considerável, mas se passou, enfim, né, mas foi uma prática, foi, na verdade, a pedido de um médico que era chefe de equipe, né? Que viu que dava certo essa experiência. Gostaria de saber a sua opinião. São dois problemas, né? Por exemplo, o juiz é semideus, médico é Deus. Né? Então, esse é um grande problema. Por exemplo, o médico tem uma dificuldade muito grande de trabalhar em equipe. Né? Esses CAPs, né, esses centros de atendimento psicossociais, eles utilizam digamos assim, esse modo de gestão. Né? Ou seja, tu tens ali, às vezes, um médico como coordenador, né? Nem sempre é um médico coordenador, não precisa ser um médico coordenador, tá? Tu vais ter um psiquiatra na equipe, mas tu tens, né, um monte de pessoas, né, que não tem nenhuma formação, mas tem esses saberes notáveis, né, para fazer o quê? Para fazer trabalho de campo, para fazer política de redução, né? Por exemplo, a questão da droga, né, de alguma forma, né, principalmente dentro do contexto da legislação brasileira, ela é muito complicada de se lidar do ponto de vista médico, porque, por exemplo, tu pegas um sujeito que é viciado em crack, né, tu não vai tirar o crack dele, sim, né? Tu tem que fazer uma política de redução. Né? Tu pega o sujeito que é dependente de álcool, tu tens que fazer uma política de redução. Tu não vai conseguir fazer com que o sujeito, do dia para a noite, deixe de consumir. Não é internando o sujeito 30 dias no hospital
tocando remédio nele, que ele vai sair do hospital curado. Né? É todo um processo. Né? E por isso é extremamente importante que se tenha, né, pessoas com esses saberes envolvidos. Eu falo isso com um pouquinho de experiência porque a minha esposa é psiquiatra e trabalha nesses centros de atendimento psicossocial e ela se utiliza muito desse trabalho de equipe multidisciplinar, né? E principalmente de pessoas, e na equipe dela tem umas quantas pessoas que são ex-usuários, né? E fazem parte da equipe como uma forma de reinserção social e para ajudar, né, aquelas pessoas que são dependentes a sair dessa dependência. Eu sou plenamente favorável a isso. Tem mais um colega. Teu nome, por favor. Obrigada. Hernani, o senhor começou citando um pouquinho sobre a nossa herança, né? Essa problemática toda que a gente tem já lá na estrutura, né? E uma coisa que a gente se pergunta sempre, qual é que é o caminho para mudar isso? Porque a gente vê isso no judiciário, a gente vê em todas as formas, mas a gente não consegue ver uma saída para essa problemática, né? Até acho que o ministro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, parece que dá às vezes assim a impressão de que ele tem uma grande vontade de mudar essa estrutura, mas me parece que há uma impotência em relação a tudo que acontece, que rodeia, e assim parece que está em todas as estruturas. Qual é que é o caminho? Será que seria o caminho para a gente achar um início de fazer essa mudança aí? Olha, do meu ponto de vista, eu acho que o caminho foi dado com a Constituição de 88 e com todo esse processo, digamos assim, de democracia que a gente vive no Brasil. Só existe um jeito da gente aprender a lidar com a democracia, exercendo a democracia. Né? E a única forma que nós temos de mudar, né, esse espectro, digamos assim, elitista, né, da formação cultural brasileira, é efetivamente nós exercendo, né, a democracia. Não existe nenhuma outra forma. Tá? Eu não gosto do exemplo de Joaquim Barbosa, porque eu acho ele um péssimo presidente do Supremo Tribunal Federal como advogado. Tá? Acho que, na verdade, o próprio STF hoje, tá, ele é, digamos assim, o retrato, tá, desse modelo arcaico do judiciário brasileiro. Mas, efetivamente, né, eu acho que nós não temos nenhuma outra saída qual não seja o de reafirmarmos os princípios democráticos. Né? Obrigarmos que o Estado tenha transparência, né? Porque se hoje a gente percebe, né, que tu tens problemas de corrupção, é porque tu vive numa democracia. Né? Se tu vivesse numa ditadura, né, tu não teria, digamos assim, essa liberdade da informação. Né? Então eu acho que o mais importante dentro do processo, né, nós não vamos nos transformar numa Inglaterra, nos Estados Unidos, ou numa Alemanha, ou numa França. Nós sempre seremos brasileiros, com as nossas virtudes e com os nossos defeitos. O que nós precisamos é aprimorar, tá, um pouco mais as nossas virtudes, minimizar os nossos defeitos, mas dentro do ponto de vista de Estado, não existe nenhuma outra saída qual não seja o exercício diário da democracia. E a gente exigir democracia, exigir transparência. Com isso, sem sombra de dúvida, nós não vamos mudar em 4, nem em 8, nem em 12 anos. Nós vamos levar um tempo para mudar. Mas nós estamos mudando. Eu sempre digo assim, nós melhoramos muito. Né? Muito. A gente não se dá conta porque a gente vive o processo. Né? Mas imagina, quando é que a gente teria um espaço que nem esse aqui para dialogar, né, temas tão importantes quanto esse. Então eu acho que a democracia, a liberdade, ela é fundamental para que a gente possa, de alguma forma, fazer com que esse processo melhore, se modernize, né, e que de alguma forma atenda os nossos anseios. Nós somos muito exigentes, né? Essa é uma característica do ser humano, ser exigente. A gente nunca está plenamente satisfeito. Né?
mas eu acho que a gente precisa, de alguma forma, usar dessa nossa insatisfação permanente para melhorar o sistema e não simplesmente para de tempos em tempos mudar completamente o sistema. Nós temos que aperfeiçoar, eu acho que nós estamos no caminho certo. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Eu, antes de encerrar, quero agradecer ao professor Júlio e, assim, reforçar o que o professor falou e dá trabalho participar, dá trabalho cobrar, né? Porque a gente tem que colocar a cara e tem que se expor. E o se expor, às vezes, a gente acaba tendo direitos violados, direitos humanos violados, porque a gente está defendendo ideias, né? defendendo aquilo que também está na lei que não é cumprido. Então, a lei, para a gente, que depende muitas vezes do Estado, ela é rígida, né? O Estado é rígido conosco, mas quando a gente precisa cobrar dele, eles têm o prazo que eles quiserem nos pagar as dívidas, então eles têm uma flexibilidade. Então, eu acho que as manifestações, elas estão servindo para isso, lógico, tirando os excessos os excessos que ocorrem, né, no meio de quem está pensando pelo coletivo, mas eu acho que esse espaço que a gente tem aqui, a presença de vocês e de um tema que afeta todo mundo, né, independente se é a saúde, se é a segurança, se é a educação, mas o que vale é, com esses dados que ele colocou, a gente fazer uma reflexão, né, se tem tanto dinheiro assim no judiciário e tão pouco dinheiro na segurança pública, o que a gente pode pensar, né? É a administração mesmo. Acho que todos nós tínhamos que eu fiz técnica de administração de empresa, mas se nós todos tivéssemos noções de administração, a nossa vida, o nosso planejamento familiar, a nossa maneira de lidar com o dinheiro, de pensar no coletivo seria diferente. E percebo assim que falta muito, o que o professor falou também do empreendedorismo no sentido de inovação, mas falta muito ainda em Porto Alegre e em outras cidades, a gente poder desenvolver a Junior Achievement, que é uma ONG que leva projetos de mini empresa estudantil para dentro de colégios públicos e privados e fazem competições de mini empresa para a pessoa descobrir um produto, vender e fazer um campeonato para quem consegue ter maiores resultados de venda ou de inovação, de ideia. Então isso, eu fiz esse projeto, sou fruto disso aí, com 16 anos fazia lá aqui no Protásio Alves. E eu acho que se a gente tivesse isso mais, né, se isso fosse uma política pública permanente, não só de uma ONG, mas que o Estado abraçasse mais, quem sabe a gente teria uma geração mais empreendedora e também que conseguisse ser um braço mais forte do Estado para essa gestão que é ineficiente, né, para atender essas demandas públicas. E, professor, eu queria que o senhor pudesse deixar o seu contato. E a gente não divulgou a palestra de maio ainda, mas vai ser um ciclo de estudos. E para quem quiser colocar na agenda, eu não divulguei ainda, mas aqui entre nós, dia 27 de maio, vai ser a princípio, que é uma terça-feira. Vai ser sobre Direito, Filosofia e Arte. Então vai ter professores de Filosofia, Direito e Arte aqui para debater conosco o nosso cotidiano, né? Professor, por favor, então, o seu contato aqui, porque também estamos sendo filmados. E é bem importante para a gente poder divulgar. Antes de vocês se levantarem para a gente pegar o certificado, a gente tira aquela foto que quem já conferiu e que estava na palestra passada já está no jornal ali. Então, fazendo história com a gente nesse encontro aqui, que a gente tira essa foto com o professor. Professor, então, o seu endereço, daí depois a gente vai tirar uma foto com o pessoal. O meu endereço é jmafus@hotmail.com. jmahfus@hotmail.com, Facebook /Júlio Mafus, Twitter /Júlio Mafus, então vamos aí nas redes também. Então agradeço hoje, muito obrigada e vamos fazer esse registro. Boa noite.